Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma aula trator para não sobrar pedra sobre pedra. Tema da aula 70, Bóbio na prova de delegado de polícia. Esse tema vale milhões, já caiu, vai cair de novo. Então pega o papel, pega a caneta para anotar, porque esse tipo de aula de bilhões você só encontra aqui. E como sempre, senta o dedo aí no like, já me segue aqui no canal no YouTube se você não segue ainda, sem preguicinha, deixa aqui o seu like, a sua curtida e já escreve aí no chat: eu sou trator, eu vou virar trator. Só com força, tesão, energia a gente vai conseguir vencer essa guerra. Quem é borocochô, quem fica com cara de bunda, quem não faz o que tem que ser feito, não vai ser aprovado nunca. Então coloca aí hashtag time trator. Eu quero ver aqui quem é tratorzeiro, quem é tratorzeira, tá bom? Então vamos lá. Como sempre, vou me apresentar aqui, porque tem pessoas novas em todas as aulas. Então vamos lá. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Thiago Garcia, mais conhecido como Tratorzão. Eu escolhi aqui uma imagem bem legal para ilustrar a minha apresentação. Olha aqui o meu vademecum sendo adotado lá no Supremo Tribunal Federal. Uma honra ter uma obra minha adotada lá no Supremo Tribunal Federal. Incrível, não é? Na minha época de concurseiro, eu não tinha dinheiro para comprar livros, quase passei fome e hoje já escrevi quase 20 livros. E ver uma obra minha na nossa Suprema Corte é motivo de grande honra e orgulho. Por isso que eu falo para você, você que está atravessando o inferno, você que está desanimado, vale a pena persistir. É só encontrar o caminho certo que vai conseguir, tá bom? Então vamos continuar aqui a minha apresentação. Então, como eu falei, eu sou delegado de polícia, professor, escritor e palestrante. Também sou psicanalista e tenho pós em neuropsicologia. Já estou com quase 20 livros escritos e um dos últimos foi lançado lá no STJ. Recebi a medalha Heróis da Revolução de 32, uma das maiores honrarias concedidas pelo estado de São Paulo. Além disso, na minha época de concurseiro, consegui 3 feitos raros. Eu fui aprovado para delegado na minha primeira tentativa, aos 24 anos, e ainda fiquei entre os primeiros colocados. Nunca vi ninguém que conseguiu essas 3 marcas no mesmo concurso. Além disso, eu já estou há 14 anos treinando concurseiros com inúmeros alunos aprovados na minha mentoria para delegado de polícia. Aqui tem história, meu filho, 14 anos de tradição, não cheguei agora, não sou modinha, aqui é a raiz. Professor, como funcionam as aulas semanais? Todo sábado, sagradamente, eu estou aqui, 11 da manhã, horário de Brasília. Todo sábado, trazendo aulas de milhões. Eu estou fazendo aulas todo sábado já há mais de um ano. Nenhum outro professor está fazendo isso. Aulas que vocês não encontram por aí. Só perde quem é burro. Aulas essenciais para você ser aprovado para delegado de polícia. Ah, professor, eu não consigo assistir às 11 da manhã. Não tem problema. A aula fica gravada e depois você tem uma semana para ver, tá bom? Professor, como que eu faço para receber os links das aulas especiais? Se você está chegando agora, para você receber os links das próximas aulas, é só você entrar e ficar lá na minha comunidade do WhatsApp. É lá que eu mando os links das aulas. Aqui embaixo deve ter um link para você entrar na minha comunidade do WhatsApp. Fique lá, que é lá que eu mando os links das aulas, tá bom? Outra coisa, se você não me segue ainda, me segue lá no Instagram, que eu sempre posto dicas muito importantes. Delta Thiago. Mentoria. O pessoal sempre pergunta, professor, tem vaga na sua mentoria? Você tem que entrar lá no site para deixar o seu nome na lista de espera.
sorrei.com.br, tá? Não é sonhei, é sorrei.com.br. Entra lá no site, tem muita coisa bacana para você ver lá no site, tem muitas inspirações. Nesses 14 anos, nós temos inúmeros aprovados no Brasil inteiro. São tantas pessoas que não dá nem para colocar todo mundo no site, porque senão o site não carrega. Então dá uma olhada lá, é bem bacana, tá bom? Outra forma, você pode mandar um WhatsApp para conversar comigo, 011 91 089 9002. Manda o WhatsApp lá para a gente conversar sobre a mentoria. Lá na mentoria, eu vou pegar na sua mão para fazer você virar delegado. Comigo, você vai virar delegado. Chega de perder tempo de vida, chega de perder dinheiro. Hoje em dia, não dá para ser aprovado para delegado estudando sozinho. A pessoa fica perdida, desanimada. É cada vez mais comum a gente encontrar pessoas por aí que estão estudando já há mais de 10 anos para delegado sem ter resultado. É burrice ficar tentando dar murro em ponta de faca. Na mentoria, eu vou te treinar para todas as fases. Você tem que pensar que não é só a sua vida que está indo embora e você não está aproveitando. Você tem que pensar que além do dinheiro que você já gastou para fazer concurso, faculdade, material, cursinho, tem também o dinheiro que deixou de entrar no seu bolso porque você não é delegado ainda. Se a gente pegar em um plano de carreira legal, você vai ver que somando gratificação, bônus, férias, 13º, você vai ver que por ano, o fato de não ser delegado faz você não ganhar quase ou até mais de 400 mil reais, quase R$500 mil por ano que está custando a sua reprovação. Então, para pensar e bora para a mentoria, tá bom? Então, vamos lá. Sorteio, professor. Quero participar do sorteio. Vou sortear uma obra minha, tá? Para prestigiar quem está na pegada, para participar do sorteio, que vai ser depois do dia 10, né? Depois do dia 10 tem aula e depois já é o sorteio, tá? Como eu faço para participar, para concorrer? É só você deixar um comentário aqui neste vídeo, tá? Deixa um comentário aqui neste vídeo. Depois que terminar, volta aqui e deixa um comentário para você participar do sorteio. Muito simples essa regra. E se você quiser aumentar a sua chance de vencer o sorteio, é só você preencher a lista para ter mais chance de ganhar o sorteio. O link da lista eu jogo lá na comunidade do WhatsApp, tá bom? Aí é só preencher lá a lista e você aumenta a sua chance de ganhar. Muito bem. Tema da aula de bilhões. Bobbio na prova de delegado de polícia. Até coloquei uma foto dele aí para quem não conhece, para passar a conhecer agora. Se você quer parar de ser saco de pancada no concurso, se você quer parar de ser humilhado, você tem que aprender como virar faixa preta. Eu sou faixa preta em karatê e também sou faixa preta em outras áreas. Então, você tem que aprender como virar faixa preta para não ficar apanhando. A melhor forma de você aprender como virar faixa preta é entrando na minha mentoria, porque lá eu vou pegar na sua mão para a gente acelerar a sua aprovação. E assistindo também essas minhas aulas, elas vão te ajudar demais, porque os seus concorrentes estão lá com aqueles materiais de merda, aquelas coisas enlatadas, curso aqui, curso ali, e não resolve merda nenhuma, porque hoje em dia todo mundo tem material. O que falta é estratégia. Bobbio já foi cobrado nas provas de delegado, vai continuar sendo cobrado e eu vou explicar aqui o que vai cair na sua prova para você tirar nota máxima e deixar a concorrência comendo poeira, tá bom? Então, vamos lá. Como eu sempre faço, dividir aqui por tópicos pertinentes. Por que tópicos pertinentes? Para ficar bem didático para você. Bom, esse tema é quentíssimo, porque o Bobbio já caiu para delegado de polícia e vai continuar caindo. Principalmente o que eu vou falar aqui hoje para você, tá bom? As provas de delegado estão cada vez mais bem elaboradas, provas complexas. É só lembrar, por exemplo, daqueles enunciados da FGV, que uma questão pega uma folha inteira. O texto extenso na questão, na cabeça, opções A, B, C, D, E também com muitos textos, opções extensas.
Então hoje as provas exigem um conhecimento eclético. Não é mais aquela decoreba de merda. As provas exigem que você tenha um raciocínio jurídico, discernimento para saber articular, para concatenar, para fazer conexões com os diversos ramos do direito, tá bom? Então, esse tema é quentíssimo. Vamos começar aqui. Quem foi Norberto Bobbio? Norberto Bobbio é considerado um dos pensadores, um dos juristas, um dos filósofos mais conhecidos, mais influentes do século XX. Para quem não sabe, o Bobbiozão, Norberto Bobbio, ele é um italiano, tá bom? Então, que construiu a sua carreira, a sua história a partir da Itália, e as suas lições passaram a percorrer o mundo inteiro, gerando diversos reflexos, ok? Muito bem, agora você já sabe quem é Norberto Bobbio. E, além disso, aqui vale a pena citar uma das obras do Norberto Bobbio, que é a obra Elogio da Serenidade. Eu citei essa obra dele aqui porque nós vamos pegar lições dessa obra para você entender a nossa aula de hoje, tá bom? Qual que é o contexto aqui? Você precisa saber que o Bobbio já foi citado pela nossa Suprema Corte. Ministro Edson Fachin citou o Bobbio em um caso que chegou no Supremo envolvendo o proselitismo. Eu deixo aqui essa pergunta para você. O que é proselitismo? Você saberia, na sua prova escrita ou na sua prova oral, falar, desenvolver esse tema proselitismo? De 100 pessoas, 99 não vão saber responder, não vão saber desenvolver, porque você não vê esse tema por aí. Duvido, procura aí no seu material onde que está proselitismo. Em direito constitucional, em direitos humanos, em direito penal. Duvido você achar. Se achar, manda para mim. Duvido. Faço aqui essa aposta com você. E esse tema é quentíssimo, porque envolve direitos humanos, direito constitucional, direito penal. Então, filosofia. Então, esse tema é muito quente. Tá? Vamos explicar o que é o proselitismo. Em suma, um resumo para você entender. Não vou falar muito porque não é o centro da aula. Embora a aula envolva o proselitismo, essa aula não é uma aula 100% específica sobre o proselitismo. O que você precisa entender? Primeiro, antes de falar do proselitismo, a Constituição Federal, em diversos dispositivos, como por exemplo no artigo 5º, inciso 6º, a Constituição Federal, ela assegura, ela garante o direito à liberdade religiosa, liberdade de religião, para ter a religião que a pessoa quer, para poder defender a sua crença, ou até mesmo para não ter nenhuma religião. Então, a liberdade religiosa, ela é assegurada em diversas passagens na Constituição Federal. E um dos principais dispositivos que trata desse tema é o artigo 5º, inciso 6º, tá bom? Além disso, na órbita do direito penal, lá na Lei 7716 de 89, notadamente no seu artigo 20, nós temos a punição quando há discriminação baseada na religião. Porque a Lei 771689, embora seja bem conhecida em razão do combate à discriminação racial na órbita penal, ela também é conhecida pela defesa da questão religiosa, proibir, punir quando há discriminação religiosa, tá bom? Está lá no artigo 20. Muito bem. Agora que nós já entendemos que esse tema possui base na Constituição, possui base também na legislação infraconstitucional, possui base também em normas de direito internacional, de direitos humanos. O que é o proselitismo? Em suma, proselitismo é o que acontece, por exemplo, quando eu falo para você assim: a minha religião é melhor do que a sua. Vem para a minha. Lá na minha, sim, você vai encontrar salvação.
Lá na minha, sim, você vai dar a volta por cima. Lá sim você vai ter a redenção, você vai ser perdoado. Nessa religião que você está atualmente, isso não vai acontecer, porque é uma religião inferior, é uma religião que não está de acordo com os preceitos maiores dos céus. Quando eu falo isso, eu estou tendo uma prática que é conhecida como proselitismo. Por quê? Porque eu estou falando que a minha é melhor do que a sua. E eu estou tentando resgatar você. Eu estou tentando trazer você para a minha religião. Isso, em suma, é o proselitismo. E qual que é a questão discutida aqui? Esse juízo de superioridade, quando eu falo que a minha é melhor que a sua é coisa do capeta, que a sua não vai para frente, que você tem que vir para mim, que você tem que entrar no céu. Quando eu estou falando isso, esse juízo que eu faço de superioridade da minha religião sobre a sua, a questão que se coloca, que é muito instigante, por sinal, é a seguinte: esse discurso de superioridade caracteriza discriminação religiosa. Esse discurso religioso tem aptidão, tem o condão de atrair a aplicação do direito penal, de caracterizar o crime do artigo 20 da Lei 7716 de 89? Faço aqui essa reflexão. E só fazendo um comentário aqui, paralelo, nós devemos respeitar todas as religiões. Se a religião busca o bem, busca o Deus, não importa o nome, a religião deve ser respeitada. São várias vias que vão levar para o mesmo caminho. Amor próprio, amor pelos outros, amor pela vida, respeito. Se a religião envolve isso, não importa o rótulo, a pessoa deve ser respeitada nas suas crenças para proferir a sua religião, as palavras da sua religião, frequentar a sua igreja, o seu culto, o centro espírita. Não importa, não importa. O evangélico, o bandista, kardecista, não importa. O judeu, o Alcorão, a Torá, a Bíblia, não importa. Cada um deve ter a sua religião respeitada. Isso é fundamental numa sociedade civilizada. No meu caso, por exemplo, a fé sempre me guiou. Eu tive que atravessar o inferno para realizar os meus sonhos. Eu tinha tudo para não estar aqui. Eu era o mais pobre, não tinha livro, quase passei fome, tive depressão, tinha que estudar no hospital, tinha que trabalhar vendendo revista de porta em porta. Eu tinha tudo para não estar aqui. E como que eu virei delegado, professor, escritor, palestrante, um dos mais estourados no Brasil? Foi a fé. Foi a fé e foi descobrir o intangível. Por isso que lá na mentoria eu falo muito sobre o intangível. Aprender sobre o intangível é o grande segredo para você acelerar sua aprovação e mudar sua vida, tá bom? Então, só fazendo aí um paralelo sobre a importância da fé e do respeito. Então, vamos lá. Agora que você já sabe o que é o proselitismo, a pergunta que eu deixo aqui é a seguinte: quando esse discurso que envolve religião, uma contra a outra, quando que esse discurso passa a atrair o direito penal? Aqui nós precisamos entender quando a desigualação desemboca em discriminação. Quando? É aqui que nós adotamos as lições de Norberto Bobbio. Por quê? Porque Norberto Bobbio fala que a desigualação desemboca na discriminação quando nós preenchemos, quando nós percorremos 3 etapas. Então, repetindo, a desigualação ela vai gerar discriminação somente quando nós preenchermos 3 requisitos. Somente quando nós percorrermos 3 etapas. É isso que Bobbio diz, tá bom? E eu já citei aqui uma das obras dele. Muito bem, onde ele defende essas ideias. Então, o que você tem que entender? Qual que é o primeiro juízo? O primeiro juízo é o juízo cognitivo. Esse juízo cognitivo é um juízo de fato.
tá? É um juízo de fato. É um juízo de fato. Por quê? Porque quando eu digo assim, olha, as pessoas, os homens, não são iguais. Há aí desigualdade, eles não são iguais. Os grupos não são iguais. As religiões não são iguais. Nessa primeira etapa de juízo cognitivo, eu estou fazendo um juízo de fato. Por quê? Porque, de fato, ninguém é igual a ninguém. Nenhum grupo é igual ao outro, nenhuma religião é igual a outra. Então, nesse primeiro momento, há desigualdade? Há. Tá? Nesse primeiro momento, há desigualação? Sim. Existe aqui um juízo de desigualação. Mas isso é um fato. É um fato. E esse juízo de desigualação, como ele é um fato, como realmente ninguém é igual a ninguém, até aqui não há discriminação. Porque é uma constatação fática. Tá? É um fato. Então é isso que Nóbio disse, que o Bobbio disse. Existe um juízo de desigualação, sim, mas não há discriminação ainda. Nesse primeiro juízo, nessa primeira etapa, tá? Aí o Bobbio fala o seguinte: bom, para surgir a discriminação, primeiro eu tenho que passar por aqui. Passei por aqui, passei. Eu já falei que as pessoas não são iguais, que os grupos não são iguais. Ok, já falei isso. Mas até agora não há discriminação ainda. Na segunda etapa desse nosso raciocínio aqui, o que acontece? Aqui, como segunda etapa, nós temos um juízo valorativo. Aqui existe um juízo de hierarquia. Como assim um juízo de hierarquia? Eu começo a falar o seguinte: um grupo, uma religião, uma linha é superior e o outro é inferior. Ou um é bom, o outro é mau. Ou um é civilizado e o outro é bárbaro. Tá? Aqui eu faço, então, um juízo de desigualação. Percebe? Por que um juízo de desigualação? Porque eu estou realmente fazendo isso, né? Um é civilizado, o outro é mais primitivo, por exemplo. Perceba que eu faço aqui um juízo de hierarquia entre os grupos, entre as pessoas, tá? Mas aqui ainda, nesse juízo valorativo, eu ainda não tenho, tá? Não tenho ainda a atração do direito penal segundo o Supremo Tribunal Federal, segundo o voto do ministro Edson Fachin, tá? Segundo o voto do ministro Edson Fachin. Por quê? Porque para desigualação virar uma discriminação, eu tenho que ter o preenchimento do primeiro juízo, do segundo juízo e tenho que ter o preenchimento do terceiro juízo, que é o juízo de dominação. Então, eu já falei que os grupos são diferentes, já falei que o meu é mais civilizado e o outro é bárbaro, já falei que o meu é superior e o outro é inferior. E aí eu entro na terceira etapa. Qual que é essa terceira etapa? É o juízo de dominação. Eu falo, bom, já que nós não somos iguais, primeiro juízo, e já que o meu é superior que o seu, segundo juízo, agora, depois de tudo isso, eu considero que a partir dessas bases, eu tenho o direito de dominar o outro. O outro grupo deve ser dominado por mim. A outra pessoa, as outras pessoas devem ser dominadas por mim, porque nós não somos iguais e nós somos superiores a eles. E isso me dá o direito de dominar. O que vem a ser essa dominação? Pode ser uma forma de exploração, pode ser uma forma
de eliminação, pode ser uma forma de escravização. Então, a partir daqui, sim, existe uma discriminação que atrai o direito penal. Por quê? Porque a partir disso, a partir daqui, o que acontece? A partir desse juízo de dominação, eu começo a usar questões religiosas ou outras questões para quê? Para gerar redução de direitos fundamentais de outras pessoas. Eu começo a gerar não só, muitas vezes, a redução, mas a própria supressão de direitos fundamentais. Então, a partir desse terceiro juízo, a partir dessa terceira etapa, o direito penal deve intervir. Enquanto não chega no terceiro passo, na terceira etapa, o direito penal não deve intervir. A partir do momento que chegou no terceiro juízo, o direito penal deve intervir. Olha que coisa interessante esse tema. Professor, me dá um exemplo. Então vamos lá. Pegando esse exemplo aqui do proselitismo religioso. Então vamos lá. Eu pego e falo para você assim: a minha religião, obviamente não tem nada a ver com a sua, não é igual, tá? A minha não é igual à sua, tá? A minha, eu estou fazendo aquele juízo que de fato, valorativo, ou melhor, de fato, primeira etapa. Não é igual, há uma desigualação, beleza? Sem direito penal. Só que além de falar que não é igual, que é diferente, eu pego e falo o seguinte: a minha, inclusive, além de não ser igual à sua, a minha religião é superior à sua. A sua é inferior. Estou na segunda etapa, no segundo juízo. Agora sim, um juízo valorativo, um juízo hierárquico, tá? Primeiro juízo de fato, segundo juízo valorativo hierárquico. E aí, como terceiro passo, terceiro juízo, eu falo: bom, como eu já falei tudo isso, o fato é que a sua religião não deve existir. As pessoas que pregam a sua religião devem ser extirpadas, devem ser dominadas pela nossa. Percebe que eu estou querendo suprimir e reduzir direitos fundamentais? Ó, todas as pessoas que é dessa sua religião não podem entrar aqui. Percebeu? Eu estou eliminando ou limitando direitos fundamentais. Eu entrei no terceiro juízo, que é o juízo de dominação, que vai envolver escravização, exploração, eliminação, redução, supressão de direitos, tá? Aí sim o direito penal deve intervir segundo o voto do ministro Edson Fachin. Então perceba que isso aqui pode cair na sua prova de vários jeitos. Isso aqui pode cair na sua prova, por exemplo, na prova objetiva. A banca vem e traz um baita enunciado grandão, citando um exemplo que uma pessoa quer converter outra para a religião dela, que falou que as religiões não são iguais, os grupos não são iguais, falou que uma religião é superior à outra, e aí o examinador vai perguntar se isso caracteriza ou não o crime de racismo ali, da lei do racismo, o crime de discriminação religiosa. Ou ele vai colocar depois em alguma das opções uma indicação de supressão, de redução de direitos. Tá? Então, veja, pode cair na objetiva, pode cair na escrita, disserte sobre proselitismo religioso, pode cair na oral, candidato. Qual é o caminho, segundo Bobbio, para mostrar quando a desigualação desemboca na discriminação? Ninguém vai saber responder. E você vai porque você viu a minha aula. Então isso aqui não vai cair só quando o examinador exigir exatamente isso. Se o examinador não perguntou, mas tem pertinência, você faz cair. Aqui você dispara o torpedo trator, que é aquela arma, aquele argumento, aquele conhecimento que nenhum outro concorrente tem. Se você tem isso, você tem uma bomba atômica. Os outros concorrentes estão lutando com você, estão lutando com estilingue, com fuzilzinho. Você tem a bomba atômica. Quando você tem um conhecimento diferenciado, você joga, explode tudo no bom sentido, você deixa todo mundo para trás. E a sua nota vai lá em cima. É isso que vai arrancar o que eu chamo de orgasmo jurídico do examinador. O examinador está lá ouvindo sua prova oral, está lá corrigindo a sua prova escrita, e todo mundo falou a mesma coisa.
aquela decoreba que fica vomitando o BTF de cursinho. O examinador tá de saco cheio, tá cansado, brigou com a mulher, comeu uma feijoada estragada, tá de saco cheio de ler e ouvir a mesma coisa de sempre. Aí você chega e você escreve ou fala. Excelência, isso não só no proselitismo, qualquer tema que envolver direitos fundamentais, direitos humanos, sob a ótica da desigualação, discursos de ódio, isonomia, igualdade, dá para você encaixar isso aqui em muitas coisas, em muitas, não só no proselitismo. Então, imagine que lá na sua prova oral caiu algum tema. E se não caiu, você faz cair porque pode ter relação. Aí você solta para o examinador. Examinador, excelência. Inclusive, aqui vale consignar que, segundo Norberto Bobbio, a desigualação desemboca na discriminação quando são percorridas 3 etapas, 3 juízos. Sendo que o primeiro juízo, excelência, é um juízo de fato. Porque, realmente, de fato, os grupos de pessoas são desiguais. Aqui ainda não há a discriminação e a atração do direito penal, inclusive segundo voto do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. A segunda etapa, excelência, envolve um juízo valorativo, um juízo hierárquico, onde um grupo se coloca como superior em relação ao outro. Ainda não há incidência do direito penal. Porém, quando há o terceiro juízo, a terceira etapa, aí sim existe a incidência do direito penal, que é quando há um juízo de dominação, de exploração, um juízo de escravização, de eliminação, com redução ou supressão de direitos e garantias fundamentais. Você vai deixar ele louco. Os olhos vão arregalar, assim, a pupila vai dilatar. Caramba, meu, nunca ouvi isso. Ele vai ter parece um orgasmo tanto gostoso, só que vai ser pelo direito, não vai ser pelo sexual. Tá bom? Então é isso. Como arrancar o orgasmo jurídico do examinador, tá bom? Demonstrando conhecimento diferenciado. Que aula de milhões, hein? Que aula de milhões. Professor, em qual julgado isso foi tratado? HC 134682. Então veja que aqui na nossa aula a gente aborda filosofia, porque Bob também é filosofia, a gente aborda doutrina, lei seca, jurisprudência. Aula de milhões, só perde quem é muito burro, tá bom? Então é isso, bora passar o trator e até a próxima aula. E lembrando, já me segue aqui no YouTube, já deixa o seu like, quando acabar essa aula, volta aqui e deixa um comentário, porque é isso que faz eu continuar, é isso que faz eu ter inspiração para continuar trazendo para vocês as melhores aulas do mundo. E lembrando, manda um WhatsApp lá ou acessa o site se você quiser entrar na mentoria, tá bom? Lá na mentoria eu vou pegar na sua mão para você virar delegado de polícia. Acessa lá sorrei.com.br ou manda o WhatsApp pro 011 91089 9002, tá bom? É isso, fica com Deus, bora passar o trator e até a próxima. Valeu!